Yeah. Dando sequência aí ao nosso estudo, agora nós vamos falar sobre mais um componente que é o diodo. Né? Pode-se considerar diodo ou diodo desde que você use a acentuação correta. Né? Então, em primeiro lugar, aqui nós temos a simbologia e esse terminal, né, que nós temos é o catodo e esse é o anodo. Então aqui vocês vão ver aqui aí à frente, né, isso corresponde ao terminal negativo e esse é o positivo. Catodo, anodo, negativo, positivo. E para entender aí o que é o diodo, porque o diodo é um componente semicondutor, né? Nós voltamos aqui, né, a parte do átomo para que a gente possa entender o que é um semicondutor, né, como que se chega até ele, né, e que esse material vai funcionar como semicondutor. Então, para o exemplo, aí nós já vamos tomar um material que é utilizado, amplamente utilizado, né, para a fabricação de semicondutores, que é o silício. Né? Então, nós representamos o átomo aqui do silício e essas bolinhas que nós vemos aqui representam os elétrons. E essas aqui são as camadas. Né? Então, nós podemos verificar que no átomo de silício, nós temos aqui os elétrons que estão em volta dele em três camadas. Né? E aí, o que nós temos aqui nesse centro é chamado de núcleo. O núcleo é composto de nêutrons e prótons. Né? E os prótons são consideradas cargas elétricas positivas e os elétrons, cargas elétricas negativas. E esses elétrons, eles estão girando em torno do núcleo. E aí a gente perguntaria, né, por que os elétrons não caem aqui nessa região do núcleo, se a carga positiva, né, é igual a dos elétrons? É porque os elétrons têm um movimento assim, com uma força centrífuga, né? Então eles ficam girando em torno do núcleo. Por isso que não vão ser atraídos lá pelo núcleo. Né? Mas nós podemos aqui observar, né? Então aqui nós temos a primeira camada com 2 elétrons, temos a segunda com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. E na última nós temos 4. E essa camada, né, que importa mais para nós, porque esses elétrons que podem atender às forças de atração e repulsão. Então essa camada aqui é chamada camada de valência. Né? E o silício, então, a característica dele, né, é de ter 14 elétrons, mas na última camada ter um número de 4 elétrons. Né? E aí nós podemos dizer que essa camada ela se estabiliza com 8 elétrons. E aí vocês vão ver aqui o que o silício, quando passa por um processo de purificação, um processo complexo, né, que usa aí uma amostra, uma semente do material puro, né, e ele vai formar uma ligação covalente. O que seria essa ligação covalente? Como vocês veem aqui, nós temos um elétron aqui central, ou melhor, um átomo aqui central, e em torno deles nós temos mais 4. Aí o que acontece?
Um elétron desse átomo participa aqui desse átomo central. E vai acontecer o mesmo com este e este, né? E aí nós vamos ter aqui um total, né, de 8 elétrons na última camada. Quer dizer, com isso, nós estamos formando aqui uma estrutura cristalina. Esse material, então, passa a se chamar de cristal de silício. E esse cristal de silício, na maneira que ele está, formando aqui essa estrutura, como essa camada, essa ligação covalente aqui, essa camada que se estabiliza com 8, nós podemos dizer aí que ele é um isolante. Mas por que nós chamamos, né, o cristal de silício como de semicondutor? Por que ele chama semicondutor? Porque, assim, essa ligação aqui está feita na temperatura ambiente, né? Com isso, esses elétrons aqui não se deslocam, não se saem daqui facilmente, formando uma corrente. Mas com a elevação de temperatura, essa ligação pode ser quebrada e criando uma corrente, e aí então ele passa a ser um semicondutor, né? E vocês vão ver aí posteriormente, né, que nós vamos fazer a dopagem desse material, tornando num cristal tipo P ou tipo N. Então, aqui, ó, vocês têm o exemplo de uma impureza que vai ser chamada de impureza, né, para fazer a dopagem. Nós temos aqui um átomo de boro. E o que acontece? Ele só tem 2 camadas, né? Mas nessa última camada, né, que é a camada de valência, ele possui o quê? 3 elétrons. Nós não falamos ali anteriormente, né, mas no cristal de silício, ele possui 4 elétrons na última camada. Então, é chamado de material tetravalente, né? E aqui no caso, como tem 3, é chamado de trivalente. E observando aqui agora um átomo de outra impureza, que nós vamos observar aqui, que nós temos nesse átomo 1, 2, 3 camadas. Mas qual que é a característica importante aqui para nós? É que na última camada possui quantos? 5 elétrons, né? 5 elétrons de valência. Então, esse material é um material pentavalente. E que material que poderia ser esse átomo de impureza pentavalente? Aqui nós colocamos, né, voltando aqui ao trivalente, o boro, mas nós temos outras substâncias como alumínio, galho e índio. E aqui nós podemos ter o fósforo, arsênio e antimônio. Então aqui nós estamos representando o fósforo, que é o P. Então ele é um material trivalente. Então vocês vão ver o que vai acontecer, né? Que quando nós tomamos aqui uma infinidade de átomos de silício, né, naquela estrutura cristalina, e ao meio dele nós vamos acrescentar aqui alguns, né, apenas alguns átomos como por exemplo aqui o arsênio. E o arsênio, o que ele é mesmo? Né? Ele é um elemento que é pentavalente. Então, nessa estrutura aqui, como o átomo se estabilizava com 8, vocês vão ver aqui, ó, esse átomo de silício, né? Um participando do outro, aqui são 2, aqui novamente 2, e quando nós chegamos aqui no átomo da impureza, que é do arsênio, nós vamos ter um elétron extra. Lembre que vai haver uma estabilização aqui desse átomo com 8 elétrons na última camada. E o que vai acontecer? Vai estar sobrando aqui um elétron, que é chamado de elétron livre. Porque isso quer dizer o quê? Que ele pode atender às forças de atração e de repulsão, né? Então, nós estaríamos aqui formando o que é um material tipo
N, porque os portadores da corrente vão ser os elétrons que serão os elétrons livres. Agora, na mesma estrutura, nós estamos tomando aqui o átomo de uma impureza trivalente, né? E nós vamos poder observar aqui que com a trivalente, na ligação covalente, vai ficar faltando aqui um elétron. Então, ficou ali um buraco, que é chamado normalmente de lacuna. Então, essa lacuna também pode atender à força de atração e de repulsão. Então, com isso, por exemplo, né, se existe uma força que vai empurrar esse elétron para cá, o que vai acontecer? Esse elétron vai tampar essa lacuna, esse buraco, mas deixou uma para trás. Então, o que nós estamos percebendo? Que vai acontecer um movimento de elétrons nesse sentido, e em sentido contrário aqui um movimento de lacunas. Então, com isso, nós formamos aí um material, um cristal do tipo P. Né? E agora aqui, normalmente, né, o primeiro elemento, né, que foi formado com o material semicondutor é o diodo, né, que é a junção do quê? De um material tipo P e de um material tipo N. Vamos ver o que vai acontecer a seguir, né, com esse material. Vejam que, então aqui, pessoal, vocês vão ver, né, o material esse é tipo P e esse tipo N. Mas por que aqui tem o negativo? É porque, vamos ver aqui, está representando o átomo. E o que é portador da corrente? É a lacuna, que é positivo. E justamente aqui o átomo está positivo porque os portadores são os elétrons. Então, aqueles que já estavam aqui na junção, o que acontece? Esse elétron acaba ocupando o lugar da lacuna. Né? Então, isso vai acontecer todos esses que estão próximos aqui à junção, formando o quê? Uma barreira de potencial. Porque se não formar essa barreira, um anularia o outro. E essa barreira, o que acontece? Quando esse elétron ocupou o lugar dessa lacuna, ele deixou aqui um íon negativo e deixou aqui um íon positivo. Né? Então, isso acontecendo, todos esses que estão próximos, né, um vai neutralizar o outro, formando aqui uma barreira, porque aqui ficou um íon negativo e íons positivos. Então, isso se dá só no momento ali que foi feita a junção e vai parar por aí. Agora, nós vamos polarizar esse diodo, nós temos duas maneiras de polarizar, que nós podemos fazer. Né? O material P, que é o positivo, o material N, que é o negativo, pode ser polarizado de maneira direta. Então, vocês vão perceber aqui, ó, a hora que fechar essa chave, o que vai acontecer. Então, os elétrons, né, que estavam aqui próximo da junção vão ser empurrados, aqui vamos dizer, se usar esse termo aqui, pelo polo negativo da bateria. E aí, o polo positivo aqui vai atrair os elétrons, né, que estão aqui e aí vai se dar aqui uma corrente elétrica. Né? Então, essa corrente vai ser uma corrente, vamos dizer assim, considerada a maior corrente, porque o que nós tínhamos aqui anteriormente, que nós falamos da barreira de potencial, ela agora se reduziu muito, né? Porque houve uma força aqui que fez com que esses elétrons fossem aproximados da junção. E do outro lado, as lacunas também foram forçadas a estarem próximas da junção. Então, os elétrons daqui vão ocupando o lugar das lacunas, e isso vai acontecendo, né? E isso vai se dar uma corrente elétrica. E é necessário uma tensão elevada? Não, uma tensão muito baixa vai provocar aqui uma corrente. Então, nós podemos fazer uma afirmativa que, quando esse diodo está polarizado diretamente, ele vai
conduzir, né? Ele só não é um curto-circuito, né? Mas vai ter muita facilidade para se estabelecer aqui a corrente elétrica. Então agora, pessoal, vocês poderão ver aqui que essa bateria foi invertida. Aqui permaneceu o material P e aqui permaneceu o material M. Então, com essa chave aqui aberta, existe aqui uma barreira de potencial, porém é uma barreira pequena, também chamada aqui região de deflexão, né? Agora, fechando aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. O que aconteceu? Os elétrons que estavam próximos aqui da junção foram atraídos pelo polo positivo, quer dizer, eles não foram atraídos totalmente, mas eles se distanciaram da junção. Por outro lado, as lacunas que aqui estavam também foram atraídas pelo polo negativo. E aí o que aconteceu? Aumentou a barreira de potencial, né? Então, aumentando essa barreira de potencial, nessa região, o que acontece? Não há portadores de corrente, nem elétrons, nem lacuna. Então, o que acontece? Não vai conduzir a temperatura ambiente. Aqui nós podemos, na prática, vamos verificar isso, não vai existir aqui nenhuma corrente circulando. Então, nós podemos aí afirmar, né, que quando o diodo está inversamente polarizado, ele não conduz. Yeah.